Olá, bem-vindos a mais um vídeo de Direito Constitucional. As condições não são as melhores, a Câmara pode tremer um bocado, mas vamos a isto, não deixem que vos distraia. Em primeiro lugar, vamos estruturar já o vídeo. Eu não vou falar da Constituição de 76 agora, vou falar das Constituições Liberais de 1822 até a de 1911, e depois vamos falar um bocado do Estado Novo também, da Constituição de 33. A de 76 ficará para um vídeo futuro, porque obviamente tem o seu desenvolvimento maior. Então, em todo o constitucionalismo liberal, que durou de 1820 até 1826, é importante notar que existe uma certa base na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, em França, e também que basicamente a Constituição reflete um bocado o que esta declaração previa, ou seja, existe sempre uma previsão de direitos, liberdades e garantias, existe sempre uma previsão de separação de poderes para que estes não sejam postos em causa, ou seja, para que os direitos, liberdades e garantias sejam mesmo assegurados e que o Estado não os viole muito. E também existe um certo liberalismo político e económico, ou seja, o Estado não deve ter um papel ativo na economia e politicamente deve haver um maior sufrágio, um maior acesso do poder para as pessoas. Então, em primeiro lugar, com a Revolução Liberal de 1820, no Porto, tivemos então a Constituição, que foi feita por Assembleia, tiveram as Juntas Nacionais, não precisamos saber isso ao pormenor, mas acaba por surgir a Constituição de 1822. Foi a primeira Constituição portuguesa no sentido formal, era considerada radical e ingênua, ou seja, previa demasiadas liberdades, era muito nova para a época, e de facto só durou até 1823, o ano seguinte. E depois foi revitalizada, chamaram-lhe outra vez para estar em vigência, de 1836 até 1838, mas também lá está, também só durou 2 anos. Tinha, obviamente, bases na Revolução Francesa, se repararem na data, 1822, portanto está para aí 30 anos depois da Revolução Francesa, e basicamente estabelece uma união real com o Brasil, ou seja, o Brasil ainda estava sob a administração portuguesa, mas já é considerado um reino, e portanto admite-se que existem dois Estados, mas o governante é o mesmo. Há uma redução do poder monárquico nesta Constituição, parte do radicalismo é por aí também, até o ponto de se dizer que já tem um caráter para-republicano, ou seja, prevê quase um sistema republicano, porém ainda existe um monarca. O elemento democrático começa então a surgir, a Constituição foi de facto elaborada pelas Cortes, é um ato constituinte unilateral plural, ou seja, unilateral porque foi apenas uma entidade, plural porque não era apenas uma pessoa nesse órgão, e pronto, unilateral porque foi só de um dos lados. E lá está, as Cortes são uma Assembleia Representativa, portanto é um bocado o princípio democrático. Quem está nas Cortes supostamente representa o povo, o clero, a nobreza, etc. Mas lá está, o povo tem uma grande parte a tomar aqui. Pronto, esta foi de 22, era demasiado radical e por isso foi substituída. Aliás, tivemos estes problemas todos com a Vila Francada, com a Abrilada, etc. Os absolutistas também, lá está, a tentar jogar para a sua parte. Surgiu então a Carta Constitucional de 1826, outorgada pelo monarca Dom Pedro do Brasil, é por isso que se chama Carta Constitucional, porque ele mandou uma carta com a Constituição lá feita, durou até 28, portanto foi de 26 até 28, depois de 34 a 36 e depois de 1842 até 1910, por isso foi uma das que teve aqui maior vigência também. Lá está, esta é uma tentativa de compromisso. Dom Pedro viu, ok, nós tentamos fazer esta revolução e tudo, estava a ficar bonito, não deu. Os absolutistas têm muito poder, mesmo liberais, muitos deles são moderados e não querem uma coisa tão grande. Portanto, vamos tentar dar aqui um poder mais forte ao rei, que é para eles ficarem contentes, apesar de ser o próprio rei. E o que é que ele fez com isto? Deu ao monarca o poder moderador. O poder moderador tem muitas coisas. Tem a administração das finanças, tem aprovar atos das cortes, etc. É mesmo uma coisa muito tensa e por isso há quem diga até que quer por dar este poder ao monarca, além do poder executivo que já tem normalmente, quer também por ter sido o próprio monarca a fazer a Constituição só por si, disseram que era a Constituição mais monárquica de todos os tempos, em Portugal. De qualquer forma, pronto, tinha este grande poder, era uma tentativa de compromisso, ainda assim teve estas dificuldades de vigência. Em 1838, houve uma nova Constituição, lá está, de 38, que durou até 42 e foi basicamente uma Constituição pactícia entre o rei e as Cortes. Era uma tentativa de compromisso também entre duas fações, que eram os liberais radicais e os liberais moderados. Acabou por resultar disto um menor poder para o monarca, e foi a única Constituição que teve vigência contínua nesta história toda. Temos atualmente também
a Constituição de 33 que durou do início ao fim, e acabou de durar, também, mas tem uma vigência contínua, e temos a Constituição atual, que apesar das suas revisões, também tem uma vigência contínua. Esta Constituição só teve uma vigência de 4 anos, por isso, pronto, foi logo do início ao fim também. Depois podem estudar um bocado o contexto histórico do setembrismo, do cabralismo, mas não acho que seja particularmente relevante. E por fim, a Constituição, por fim, do período liberal, temos a Constituição de 1911, como viram a Carta Constitucional durou de 1842 a 1910, depois houve a implantação da República, os monarcas foram assassinados e depois depostos, porque houve um que ficou lá mais um tempinho. Prontos, então basicamente esta Constituição era muito semelhante à de 1822, à liberal, só que porém era republicana, ou seja, em vez de ter um caráter para-republicano, é mesmo um caráter completamente republicano. O Estado agora é unitário, o Brasil já não nos pertence, já não está sequer sob a nossa administração, portanto o Estado é unitário. O Poder Executivo estava dividido entre os ministros e o Presidente da República, não havia o Governo enquanto um órgão autónomo, apesar de lá estar existirem os ministros, e o regime era parlamentarista. Só que, ao contrário do regime britânico, que estudamos inclusive anteriormente na História Constitucional, o parlamentarismo em Portugal tinha vários partidos em vez de ser um bipartidarismo rígido lá. O que é que acontece? Isto leva a que exista uma grande instabilidade política. Os vários partidos tentam então fazer as suas campanhas, havia também alguma violência. Quando algum partido chegava ao governo, os outros bloqueavam tudo, ou seja, apesar de não terem conseguido ganhar eles o lugar de governo, o que eles faziam, ou seja, ter a maior parte das pastas ministeriais, por exemplo, eles acabavam na mesma por bloquear as ações de quem estava à frente, e portanto não conseguimos fazer nada. Depois tivemos a Primeira Guerra Mundial, que foi muito má para este período da nossa história, e toda esta instabilidade, o facto de termos ido para a guerra, levou a que existisse um golpe militar em 1926, ignorando alguns pequenos que houve pelo meio que não tiveram sucesso, e esse golpe militar de 1926 acaba por tornar esta Constituição de 1911 semântica. Semântica porquê? Porque a Constituição não foi logo revogada, não fizeram uma Constituição nova, só veio em 33 e foi aprovada por plebiscito, enfim. Mas durante esse tempo a Constituição existia, mas sempre que as autoridades revolucionárias, que neste caso o Exército, dizia nós não queremos que essa norma se aplique, não nos dá jeito agora, então não se aplicava, e portanto pela classificação de Louis Wittgenstein, então é uma Constituição semântica. Só existe, aliás, algumas das normas eram semânticas, só existem à medida que a autoridade quer. E pronto, depois Salazar entra como Ministro das Finanças em 1928, faz um belo trabalho a nível de garantir que já não íamos ter mais déficit orçamental, e eles acabam por lhe dar a presidência do Conselho de Ministros. E é importante ter noção desta parte em que a Constituição de 1911 dura de forma semântica, porque depois, para estabelecerem o início do período do constitucionalismo autoritário, pode ser importante saberem se querem dizer, e eu acho que existe aqui alguma margem para manobra, de 1926 a 1974, ou de 33 a 74, ou até 76. Vamos ver porquê. Pronto, em 26 ainda vigorava a Constituição de 1911, mas nós sabemos que a Constituição não é apenas a Constituição formal, também é a Constituição material. E portanto, lá está, de 26 a 33 já existia autoritarismo, já existia uma submissão a uma autoridade que não era democraticamente eleita, e portanto pode ser considerado autoritário. Depois a parte de 64 e 76 deve-se um bocado ao verão quente, ao facto de as eleições não serem propriamente respeitadas porque os partidos andavam à guerra, de termos vários governos sucessivos, de termos plataformas de acordo constitucional e não Constituição. Pronto, mas de qualquer forma o período social tem-se obviamente a começar em 76. Porquê? Porque já existia, passou a existir então aí uma Constituição que previa direitos, liberdades e garantias, mas também direitos económicos, sociais e culturais. Isso veremos mais no próximo vídeo. Para já a Constituição de 1933, temos então que o Salazar passa a chefe do Executivo e consegue aprovar a Constituição por plebiscito, que consagra direitos, liberdades e garantias. Só que a questão das direitos, liberdades e garantias é que eles podem ser restritos no matter what, basta Salazar, basta o Governo, basta a Assembleia Nacional quererem restringir direitos, liberdades e garantias, e ok, enquanto que atualmente na nossa Constituição temos o artigo 18 principalmente, e os outros 16 e 17, por exemplo, a garantir-nos um bocado como é que os direitos podem ser restritos, e depois no 19 suspensos. Nesta altura era como eles quisessem. E também já previa direitos económicos, sociais e culturais,
só que na forma do constitucionalismo autoritário, isto surge-nos na forma de um regime corporativista. Ou seja, existem várias corporações, várias ordens de trabalhadores e de patrões que substituem um bocado os sindicatos e que basicamente têm como objetivo garantir a ordem, garantir os bons costumes e garantir a paz social para que não suceda nem sequer ao capitalismo desenfreado nem ao comunismo que também assombrava outras partes da Europa. E de facto temos que desde cerca de 21 o Partido Comunista Português já existia na clandestinidade, a operar com o Comintern, etc. E portanto o Salazar também queria silenciar estas oposições e queria que nenhuma delas ganhasse força. A nível de corporativas, temos então também uma organização social em forma de pirâmide. Em primeiro lugar, na base, Salazar e quem tinha esta visão do regime acreditava que a família era a unidade básica da sociedade política. E, portanto, temos em primeiro a família, depois a freguesia, depois a Câmara Municipal, e a Câmara Municipal depois unia-se a nível nacional com a Câmara Nacional Corporativa. Acima da Câmara Nacional Corporativa estava o Presidente da República, que inicialmente era eleito por sufrágio direto, mas era, lá está, era um candidato do regime aprovado que podia concorrer. Um dia, já algumas décadas dentro do regime, Humberto Delgado candidata-se, consegue resultados bastante bons, provavelmente teria ganho se não houvessem roubos nas eleições, mas isto não é como o Trump, isto está bem melhor documentado. Basicamente, o Movimento Democrático Unitário, Movimento Unitário Democrático, basicamente tentou ter vigilâncias nos vários sítios e não lhes deixaram, não enviaram os cadernos a tempo, havia pessoas mortas a votar, etc. Apesar de tudo, eles ficaram bastante assustados com o resultado de Humberto Delgado e, portanto, disseram, ok, a partir de agora não é por sufrágio direto, a partir de agora é sufrágio indireto, é um colégio eleitoral restrito que vai votar na presidência. Ok. Depois temos também a Assembleia Nacional, que não eram bem partidos. Existe uma divergência doutrinária também aqui. Marcelo Rebelo de Sousa considera que era um partido único. No entanto, há outras figuras da doutrina que nos dizem, ok, não era um partido sequer, porque o partido tem em vista a conquista do poder político, este já tem a manutenção, e depois várias outras características também. Por exemplo, neste partido o poder vem de cima, vem de cima para baixo e não de baixo para cima, enquanto nos partidos atualmente e nos partidos democráticos as bases, a militância é que escolhe os seus dirigentes, etc. De qualquer forma, sendo partidos ou não, além da Assembleia Nacional, temos também um governo autónomo, em que a figura mais importante é o Presidente do Conselho de Ministros. Basicamente, atualmente é o Primeiro-Ministro, por isso é relativamente parecido. Mas porquê que o Presidente do Conselho de Ministros é mais importante que o Presidente da República? Porque nesta Constituição tinha que referendar todos os atos do Presidente da República. Ou seja, o Presidente da República não podia fazer nada sem que o Presidente do Conselho de Ministros, Salazar e mais tarde Marcelo Caetano, aprovasse e referendasse esse ato. E, portanto, este regime era assumidamente antiliberal, antiparlamentar também, apesar de ter a Assembleia Nacional, não era bem um parlamento, nem sequer era democrático, não tinha partidos, e antidemocrático também, lá está, porque não gostavam muito de eleições. Autoritário, existia um grande culto a Salazar, Deus, Pátria e Família, e a família, note-se, família tradicional, eles tinham todos aqueles posters das lições de Salazar em que o homem vinha do trabalho, a mulher estava a cuidar das crianças e a acender a lareira, portanto, essas tretas. Portanto, a nível de constitucionalismo autoritário, é mais ou menos este o regime que estava em vigor. Note-se que os direitos, liberdades e garantias, novamente, eram restritos à vontade, os direitos económicos, sociais e culturais tentaram ser alcançados de uma certa forma, mas devido às políticas económicas e industriais que este regime tinha e de favorecimento à agricultura, nunca havia muito dinheiro. E, portanto, apesar de não termos propriamente muito déficit, também não havia dinheiro para garantir estes direitos económicos, sociais e culturais. Muita gente não tinha educação. Aliás, dá para ver vários gráficos, desde o regime do Estado Novo até aos primeiros anos do regime democrático, a forma como o analfabetismo diminui rapidamente. E, portanto, o Estado Novo teve grandes falhas nesse aspecto também. Portanto, direitos económicos, sociais e culturais só começam a contar realmente para a nossa história quando começam a ser realmente garantidos e de forma sistemática e quando as pessoas podem invocar esses direitos, o que só começa a acontecer a partir de 76, talvez mais umas décadas para a frente, porque também houve algumas dificuldades nesses períodos de transição, da adesão à UE, etc. Mas pronto, constitucionalismo autoritário, constitucionalismo liberal estão dados. O mais importante também não são estes, é mais ou menos agora a Constituição de 76, que vamos ver no próximo vídeo, mas notem que este regime autoritário a nível de governo, da Assembleia Nacional, quem é que está a mandar em quem é que referenda ao quê, pode ser importante para fazer comparações
com o sistema democrático atual ou com outros países, porque já saiu essa questão em exames. De qualquer forma, até ao próximo vídeo. Muito obrigado por verem. Tchau, tchau.